Olá, vamos dar continuidade à leitura do currículo da cidade, um tema aí previsto para o concurso de auxiliar técnico de educação. No último vídeo paramos na página 23 e hoje vamos ler da 23 até a 32. Vamos lá. Tínhamos parado na página 27 e deixei a cena 2 para hoje. Vamos lá. Cena 2. Iniciamos com a ida à feira e ao mercado que ficam localizados na rua acima da unidade escolar. Levamos as crianças com a proposta de comprar uma fruta da época e fazer um suco. No caminho, eles perceberam, junto com outras professoras, ATS e agentes escolares, os cuidados para atravessar a rua na faixa de pedestre e para não encostar no portão devido aos animais, e observaram as lojas existentes no bairro. Quando foram atravessar a última rua até o mercado, perceberam que não tinha faixa de pedestre. Isso nos trouxe a ideia de a turma solicitar à subprefeitura uma faixa de pedestre e que as próprias crianças levassem o memorando. Na feira, observaram frutas, legumes, verduras e compraram couve e maracujá. Levantaram hipóteses. Qual a diferença do tomate e do caqui? São parecidos. Já no mercado, ao comprar o açúcar, uma das crianças ficou responsável por pagar e a funcionária do caixa informou que tem troco. Em seguida, a criança perguntou: "O que é troco?" E a funcionária disse que sobrou dinheiro. Na sequência, a criança disse, com um sorriso: "Nós vamos à feira que dá para comprar mais frutas." Ao retornarem, fizeram suco de maracujá com couve e todos experimentaram. Alguns levaram a ideia para casa e pediram às mães para fazerem o suco. Na mesma semana, alguns familiares já comentaram a alegria das crianças. Na cena, percebemos muitos elementos do planejamento intencional dos educadores e das educadoras da UE e, ao mesmo tempo, a possibilidade de estarem abertos ao imprevisto, em que, em hipótese nenhuma, significa um apagamento de suas intencionalidades. Acompanhamos algumas situações intencionais narradas: a escolha da ida à feira livre, ao mercado, a fruta e a verdura que seriam compradas e o trajeto a ser percorrido. Essas intenções poderiam ser divididas em estratégias didáticas, a ponto de permitirem novos desdobramentos na unidade escolar. Como realizar o mapa do percurso realizado, registrar por desenhos, imagens, fotografias ou em um texto a aparência. A professora como escriba. Continuar a análise indicando a realização da receita, que permitirá novos desdobramentos. É importante frisar que é no diálogo entre o que as crianças estão sinalizando e o que os educadores, as educadoras têm como intenção que se materializam as proposições a serem realizadas. Contudo, não podemos minimizar e nem categorizar como mais ou menos importante que é o viés didático, a intenção de contribuir com a visibilização das crianças no bairro. Isso é muito central, afinal, sabemos que quando saímos com os bebês e crianças pelas ruas, causamos frisson no entorno da unidade escolar, o que nos sinaliza o quanto estão invisibilizadas em nossa cidade. A abertura ao imprevisto se apresenta na cena em dois momentos: na percepção da ausência da faixa de pedestre, o que permitiu desdobramentos significativos de mobilização de diversos conhecimentos, e no diálogo entre a caixa do supermercado e a caixa sobre o troco. As possibilidades de ampliação didáticas aparecem também nesses imprevistos, desde a escrita de um memorando à subprefeitura, a confecção de um cartaz chamando a atenção para a ausência da faixa de pedestre, manipulação de notas e moedas do nosso dinheiro, entre outras tantas. O ponto central é ter clareza de que essas proposições não estão descoladas do contexto.
e os instrumentos culturais, neste caso o memorando e a moeda, não são apartados de suas funções sociais. Só há justificativa em mediar instrumentos culturais às crianças se estes estiverem concretamente significados. Cabe à unidade escolar constituir a sua voz e a sua autoria na relação com os territórios, apoiar a propagação das inúmeras vozes infantis que ainda não são escutadas, promover a visibilidade das infâncias paulistanas e compartilhar o cuidado da cidade, ao fazê-la escutar os seus próprios territórios. Os educadores precisam conhecer a comunidade na qual a unidade escolar se situa, participar de vivências e experiências que deem valor aos elementos extraídos dos territórios, confere aos bebês e às crianças um olhar de compreensão sobre as suas vidas e cria cumplicidade e inclusão social. As escolas públicas, especialmente aquelas situadas em territórios de vulnerabilidade e pobreza, têm um compromisso muito grande com os bebês e as crianças de valorizar seus territórios do entorno, sua família ou responsáveis, e suas vidas constantemente desqualificadas pela mídia, pela polícia, pela sociedade. Promover festas com significados para e com os bebês e as crianças sem a natureza religiosa ou comercial. Respeitar os territórios onde os bebês e as crianças vivem, conhecer a localidade onde a escola se situa, ter maior relação com as famílias ou responsáveis para criar vínculos pode ser o início de uma educação que escuta bebês e crianças em sua integralidade e condições sociais, respeita-os e os trata com justiça e equidade. Respeitar as diferentes composições familiares, as culturas populares, as tradições locais, jogos e brincadeiras, as manifestações culturais como patrimônio imaterial e propor brincadeiras com bebês e crianças com os materiais que têm à disposição é criar caminhos para uma vida participativa, cidadã e digna. Oferecer dignidade para a vida dos bebês e crianças no marco de uma alternativa àquela proposta pelo consumo é função da escola ao apresentar a cultura como um bem comum que não pode ser comprado, mas alcançado nas relações sociais, desde a apreciação dos materiais naturais como na atenção com os demais presentes nas brincadeiras mais simples. 1.2 Princípios fundamentais. A construção de currículos no cotidiano das unidades de EI exige a compreensão de alguns princípios teóricos específicos. O currículo integrador da infância paulistana apresenta concepções que orientam os conceitos de bebês, crianças, infâncias, brincadeiras, linguagens, integralidade, cuidar e educar, protagonismo e autoria, diferença, igualdade, cultura, documentação pedagógica, espaços, tempos e materiais. No processo de aprofundamento, continuidade e atualização para a implementação curricular e desenvolvimento dessa proposição curricular, 2 caminhos foram trilhados. Por um lado, a Secretaria Municipal de Educação desenvolveu alguns princípios para o currículo da cidade que podem sugerir reflexões nesse momento de aproximação com as práticas educativas. Por outro, as UEs vêm realizando experimentações que foram constituindo um repertório de práticas refletidas e disponibilizam para o coletivo essas vivências. Neste tópico serão retomados os conceitos de qualidade, inclusão e integralidade, tendo em vista a especialidade da educação infantil. A educação para a equidade. Durante muito tempo, o acesso ao conhecimento foi ofertado para uma parcela muito pequena da sociedade. A educação como direito defende o pressuposto de que igualdade de oportunidades entre as pessoas é fundamental para a construção de uma sociedade justa e democrática e que ela, por ser um dever do Estado, pode ser partilhada por todos,
A escola pública é a possibilidade de não apenas oferecer para todos igual oportunidade de ingresso, independentemente de suas origens, diferenças e diversidades, mas garantir que todos possam ter o seu lugar como sujeito, cidadão e aprendente igualmente assegurado. A hipótese de que todos os que estão presentes na UE podem aprender é fundamental para que ela possa cumprir com a promessa da igualdade. Porém, para além da igualdade de oportunidades, é preciso que os sistemas educacionais com justiça trabalhem também com o conceito de equidade. Na ilustração, vemos duas cenas. A primeira mostra 3 meninos atrás de uma cerca de madeira tentando assistir a um jogo. Os meninos têm tamanhos diferentes. Todos eles sobem um caixote de madeira para olhar sobre a cerca. Como possuem caixas de tamanho igual, à primeira vista poderia significar que todos foram tratados com igualdade. No entanto, independentemente de subir ou não na caixa, o menino maior consegue ver muito bem o jogo, pois a cerca nunca foi um empecilho para ele. O menino médio, ao subir na caixa, passa a ver o jogo também. E o menino pequeno, mesmo em cima da caixa, não consegue olhar por cima da cerca. Na segunda cena, o menino maior não tem caixa, pois não necessita dela para assistir ao jogo. O menino de tamanho médio permanece em pé sobre uma caixa que é suficiente para que veja o jogo. Já o menino menor sobe em 2 caixas para finalmente ver sobre a cerca. Assim, todos passam a conseguir enxergar. Agora, não se tem apenas a igualdade, mas a equidade, isto é, a justiça sendo exercida de modo a garantir o direito de todos a assistirem ao jogo, ainda que um sem caixa e outro com 2 caixas. O enfoque da equidade procura centrar a atenção nas populações mais vulneráveis. É uma estratégia para atingir a igualdade, a partir do reconhecimento da diversidade. O enfoque da equidade procura reduzir as brechas que impedem direitos fundamentais para conseguir um desenvolvimento integral. Milhões de pessoas têm seus direitos negados por questões socioeconômicas, físicas, intelectuais, de gênero, étnico-raciais, de idade, religiosas ou por terem nascido em um território específico. Considerando a educação como um bem público e dever do Estado, deve ser direito assegurado e compartilhado por todos. Devemos nos atentar a uma prática pedagógica de qualidade, garantindo a igualdade na diversidade e respeitando o direito de aprendizagem na individualidade. Um sistema de educação e formação é equitativo quando seus resultados são independentes das condições socioeconômicas e de outros fatores que levam a desvantagens educativas, e quando a sua frequência responde a necessidades individuais de aprendizagem. Dentro desse contexto, o conceito de equidade voltado para políticas públicas de educação tem sido de fundamental importância no sistema de avaliação comparativa internacional de países participantes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. Cada país participante tem uma coordenação nacional. No Brasil, a responsabilidade desse sistema está a cargo do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, MEC. No Brasil, em relação à equidade na educação infantil, também temos alguns sucessos e insucessos. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados em 18 de maio de 2018, revelaram que 33,9% de crianças de 0 a 3 anos, dos 20% das famílias de renda familiar mais baixa do país, estavam fora da escola por falta de vagas nas creches. Por outro lado, entre os 20% das famílias de renda mais elevada, somente 6,9% encontravam-se na mesma situação. Todavia, há de se considerar outras variáveis,
como a preferência de muitos países em deixar crianças muito pequenas com familiares, em vez de matriculá-las em creches. Contudo, 91,7% de crianças na faixa etária de 4 e 5 anos, segundo o PNAD de 2017, estavam matriculadas na pré-escola, muito embora haja variações regionais. As regiões Centro-Oeste e Norte apresentavam índices de 86,9% e 85% de crianças matriculadas na pré-escola nas mesmas faixas etárias. Segundo Rosenberg, a creche é uma das etapas com menor oferta e maior desigualdade na educação brasileira. A injustiça e a desigualdade não podem iniciar na primeira infância. Ao contrário, é neste momento da vida das crianças que precisam ser feitos os maiores investimentos. Segundo o Plano Nacional de Educação, PNE, o Brasil precisa garantir que, até 2024, 50% das crianças da faixa etária de 0 a 3 anos estejam na escola. E mesmo quando alcançarmos essa meta, ainda exibiremos desigualdades imensas em relação a outros países. Já na faixa etária de 6 a 10 anos, em termos de Brasil, estamos perto da universalização, em torno de 95%. Ao pensarmos na realidade paulistana, em 2018, exibimos a universalização no atendimento das crianças de 6 a 10 anos e atendemos 53% da demanda manifesta por matrícula de bebê e criança de 0 a 3 anos. É isto. O próximo vídeo provavelmente, pode ser que saia algum vídeo diferente, não sei, mas bem provável que seja a continuidade da leitura do currículo da cidade, que, importante aqui, tem gente que fala, tem que ler tudo. Não, você vai ler até a página 62. Só, não vai ler tudo não, por favor. Não precisa, porque você não tem tempo de estudar mais, você já está com pouco tempo, temos um mês para a prova. Então, leia o necessário que está no edital, tá bom? Espero que tenha gostado, até a próxima, valeu!